vem com o teu poder, com a tua graça, Senhor, agora, Senhor, sobre a vida dessa tua serva. Abençoa poderosamente, Senhor. Usa como instrumento em tuas mãos. Fala ao nosso coração neste lugar. Repreenda todo espírito contrário. E abençoe, Pai, a todos que ouvirem essa palavra, que nós possamos ser edificados pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, queridos? Fiquem em pé em reverência à palavra do Senhor. Depois que a irmã fizer a leitura e tudo, ela vai pedir para você assentar. Amém? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Boa noite a todos os irmãos também que estão nos assistindo, né? Em seus lares. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12. 2 versículos apenas. Amém? Para ganhar tempo, já vou estar lendo aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. O pastor falou que fazia tempo, né? Eu tenho aqui, pastor, a última data. Tenho. Foi dia 9 de janeiro, dia 25 de janeiro de 2020. Faz tempo, né? Bastante, quase um ano. Para setembro, 9 meses. Aí. Depois de 9 meses, né? Glória a Deus. Mas fico muito feliz de poder estar aqui. E vamos meditar um pouquinho hoje na palavra do Senhor. Deus tem falado fortemente ao meu coração. Na célula da sexta-feira passada, nós falamos de palavras agradáveis. Amém? Salmista Davi pedindo para que Deus, né, que as palavras dele sejam agradáveis diante do Senhor e a meditação do seu coração. Amém? E Deus tem falado comigo e hoje nós vamos estar falando a respeito de uma mente renovada. Nós precisamos desse renovo. Amém? Dessa mente renovada. Vivemos dias difíceis, onde pessoas até dizem, depois que passar, não vejo a hora de passar essa pandemia para que a minha vida volte ao normal. A minha nunca mais vai ser normal. Eu acredito que muitas não vai ser normal. Só se você continuar vivendo da mesma forma que você vivia antes. Amém? Mas aquele que anda com Cristo, ele não tem uma vida normal. Nós andamos em novidade. Todo dia é um dia diferente. Todo dia nós vencemos uma luta. Todo dia nós temos uma vitória. Amém? Só de estarmos aqui nessa noite já é uma grande vitória que nós temos. Como o pastor disse, muitos gostariam de estar no nosso lugar. Acredito que em menos de uma semana, jovens, né, têm suas vidas ceifadas por enfermidade ou por acidente. Nós tivemos aqui um acidente de moto de 27 anos. Tivemos um 18 anos afogado. Antes de ontem, acredito que mais um jovem. Então, tem muitas vidas jovens sendo ceifadas. Muitos que estão no hospital, muitos que estão passando as suas dificuldades, muitos gostariam de estar na casa de Deus, falando com Deus e não podem. E nós temos esse privilégio de estarmos aqui nesta noite para adorar esse Deus que é único, que é digno de honra, de glória e de louvor. Amém? Nós temos que agradecer a Deus. Com máscara ou sem máscara, nós vamos continuar adorando o nosso Deus. Porque Ele é digno. Nós precisamos estar na presença de Deus. Nós vamos estar falando um pouquinho, primeiro no versículo 1, diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele começa assim o texto de Romanos. Essa carta que ele escreve à igreja de Romanos, ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É quando você está pedindo algo, fala, pela misericórdia. Ouça o que eu estou te falando. Ele está exortando aqueles irmãos. Eu estou rogando, eu estou pedindo para vocês, por compaixão de Deus, que apresenteis. É tão interessante quando alguém apresenta você para alguém, não é? Já aconteceu, acho que com todos aqui.
né? Vamos supor, um exemplo, eu estou na igreja, sou nova aqui, não conheço muita gente, aí a pastora fala assim, irmã Marisete, vem cá, eu quero te apresentar uma pastora da igreja, vamos supor aqui, Bragança, eu conheço ela, vou te apresentar, ela é uma bênção. Olha, irmã, essa aqui, a pastora, é a irmã Marisete. Aí você vai, né, cumprimenta com a paz, abraça, e dali pode até surgir uma amizade. Amém? Aí ele fala para o povo assim, olha, apresentei-vos diante do Senhor com um corpo em sacrifício vivo, santo, agradável. Tem gente que acha que chega na presença de Deus de qualquer maneira, falando qualquer coisa. Eu vou adentrar a presença de Deus, é de qualquer jeito. Não é. Quando nós começamos a orar, até que é como um carro. Ele tem que aquecer. Você liga ele na chave. Hoje os mais novos, né? Você não precisa acelerar nem nada. Antes você precisava ligar ainda, acelerar, né? Hoje não precisa. Você ligou na chave, ele já dá sinal de vida. Mas você não pode chegar no carro, ligar e sair. Você vai prejudicar o motor do seu carro. Você precisa aquecer. E o crente, quando entra na presença de Deus, ele precisa de um aquecimento. Ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, não é de qualquer jeito. Depois que nós estamos na presença do Senhor, começamos a orar, a primeira coisa que nós fazemos é pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, e receba diante de Ti. Aí Deus vai começar a ouvir tua oração. Aí você vai poder falar com Deus. Então ele fala assim, apresentei-vos diante do Senhor com o vosso corpo como sacrifício vivo. Não é de qualquer jeito. Estar na presença de Deus não é de qualquer forma. Aí se prega, Deus só quer o coração. Deus quer o coração e o corpo todo. Ele quer tudo. Ele quer nós inteiramente na sua presença. E o apóstolo Paulo, ele exorta o povo de Romanos. A igreja de Romanos é exortada pelo apóstolo a se apresentar diante do Senhor e prestar a Deus um culto racional. O racional vai falar da nossa razão, vai falar a respeito da capacidade que nós temos de raciocínio, a capacidade que nós temos de entender as coisas. Quantas vezes já ouviram ou presenciaram, não sei, um pregador pregando e falando em alto e bom som e a igreja não está prestando atenção no que está sendo dito. Aí o pregador fala, a minha mãe era uma prostituta. Aí alguém da plateia grita, glória a Deus. Ele não faz isso, mas a vontade dele era falar, glória a Deus, porque a mãe não era tua. A pessoa não está entendendo, não está entendendo o que está sendo dito para estar glorificando. Por isso que ele fala do culto racional. Tem que ter entendimento, até para dar glória a Deus. Amém? Nós não podemos glorificar porque alguém está falando, glorifique, igreja. Não, eu tenho que glorificar porque eu estou sentindo de dar glória a Deus. Eu sinto, eu entendi a palavra e eu quero glorificar. Quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, que é contra a igreja do Senhor, e eu sou a igreja do Senhor, eu glorifico. Glória a Deus, porque eu creio que as portas do inferno não vão prevalecer. Então eu estou tendo entendimento da palavra. E é isso que ele exorta a igreja. Esse culto racional é a razão. Muitos agem pela emoção. E nós temos que buscar em Deus. Emoção é bom? É. Mas às vezes tem que deixá-la de lado. E temos que agir pela razão. Quem faz isso muito bem são os homens, né? Os homens são muito mais racionais, né, do que nós. Muito na razão. A mulher geralmente é mais emocional, né? Mas nós temos que aprender. Amém? Nós temos que aprender.
E o apóstolo Paulo, ele fala desse culto racional. Mas que culto racional é esse com a razão? Quando eu tenho entendimento da palavra de Deus, quando eu conheço o Deus que eu sirvo, eu presto a Ele um culto racional. Porque eu consigo adorar a Deus. Por isso que tem muitas pessoas que vão à igreja e a gente vê que não tem. Está sempre vazia, porque não tem entendimento da palavra. Só vai para aquilo que ensina, nem busca ler a Bíblia. Fica só no conhecimento dos outros, mas não tem conhecimento próprio da palavra de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. Aí tem que seguir outras pessoas, porque não consegue entender o que Deus está dizendo. E Deus é tão claro conosco. Deus fala conosco o tempo todo, mas nós às vezes ignoramos, como se não fosse para nós. Aí até eu fiz aqui uma indagação, assim, né? Por que nós viemos à igreja, né? Qual o motivo de nós estarmos aqui nessa noite? Viemos porque não tinha nada por fazer, estava muito calor em casa, vamos aproveitar os ventiladores da igreja. Viemos fazer o quê aqui? Eu acredito que todos nós que aqui estamos, você também que está em casa, todos nós estamos aqui para adorar este Deus. Amém? Para agradecer, sermos gratos a Ele por mais um dia que Ele tem nos concedido. Por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, mas também por aquilo que Ele faz por cada um de nós. Amém? E continuando aqui. Interessante, né? O apóstolo Paulo ele exorta o povo a estar na presença de Deus para adorá-lo de forma racional. Mas para essa adoração ser sincera, né? Porque existe também a adoração que não é sincera, que não sai, né, do coração. É aquela coisa do oba-oba, só para os outros verem. Mas de fato você não está sentindo aquilo. E é fácil você saber quando na igreja tem pessoas sentindo a presença de Deus e quando é algo só para fazer de conta. Graças a Deus que isso não acontece aqui. Graças a Deus por isso. Mas nós sabemos que existe, né, lugares que acontece e muito, infelizmente. Uma pergunta para nós. Você conhece Deus? Sabe quem é Deus? Aí eu posso perguntar, quem é Deus para você? Acredito que vai ser unânime. Deus é tudo para mim. Amém? Irmão, vocês podem participar do culto, tá? Deus é tudo para mim. E o que é tudo para você? Difícil, né, responder, né? O que é tudo para você? Mas vamos conhecer um pouquinho alguns dos atributos do nosso Deus. Primeiramente, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus, Ele é o Criador. Deus é o Criador, Ele criou tudo. Ele criou todas as coisas. Ele fez eu e fez você. Amém? Deus, Ele é eterno. Glória a Deus. Deus é único. Salmo 90, verso 1 e 2. Quem puder abrir sua Bíblia aí, vamos acompanhar. Salmo 90, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Esse salmo é de Moisés. Amém? Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém? O Deus que nós servimos é um Deus eterno. Quando nós começamos a ter consciência do Deus que nós servimos, fica muito fácil adorar. Fica muito fácil. O nosso Deus, Ele é imutável. Tiago, capítulo 1, versículos 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade,
para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Então, nosso Deus, ele é imutável. Ele não muda, nem tem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus por isso. O nosso Deus também é sem limite, Salmo 145, 3. Ele também é onipresente, Salmo 139, 7 e 8. Lê bastante Bíblia, porque faz bem para nós. Amém? Mesmo assim, tem vezes que abrimos a Bíblia e falamos, nossa, nunca vi esse versículo aqui. Já aconteceu com vocês? Comigo já. Salmo 139, verso 7 e 8. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Amém? Ele está sempre presente, você não pode fugir da presença dele. Aonde você pensar aí, Deus está. Amém? Então, nosso Deus é um Deus onipotente, um Deus onipresente, é um Deus também que é amor. Aí todo mundo gosta, né? 1 João, capítulo 4, versículo 8. Todo mundo gosta, né? Quando fala que Deus é amor. Agora, quando chega na parte da justiça, né? Aí já não quer. Deus é amor, mas é justiça também. Amém? 1 João 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se tem uma dificuldade de amar, não está conhecendo a Deus. Amém? Nós temos que aprender a amar uns aos outros. É tão fácil amar quem nos ama, né? É fácil. Às vezes até aquele filho difícil de lidar, você ama ele também. Mas é seu filho, né? Mas o vizinho já é mais difícil. O filho do irmão ou da outra é mais difícil. Não é assim? Mas o que diz a palavra de Deus? Aquele que não ama, não conhece a Deus. E como eu posso prestar a Deus um culto racional se eu não amo? Como pode? Não tem como. Para mim prestar a Deus um culto racional, eu tenho que amar. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, ele é amor. Amém? O nosso Deus é verdadeiro. Números 23, 19. Ele é fiel. Salmo 33, 4. Ele é soberano. Deuteronômio 10, 17. Vamos ler Deuteronômio. 10, 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses. Amém? Esse é o Deus que você serve, que eu sirvo. Ele é o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível. E que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Não aceita propina nem corrupção. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Não faz acepção para salvação. Todo aquele que crê e aceitá-lo é filho dele. Ele não faz acepção. Amém? Esse é o nosso Deus. Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Glória a Deus. Ele é também misericordioso. Amém? Lamentações de Jeremias. Vamos procurar aqui. Facinho, né? Depois de Jeremias. É isso? Aí vem Lamentações. Amém? 3, 22 ao 23. Olha que interessante. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. O nosso Deus é um Deus misericordioso. É aquele Deus que quando nós erramos, quando nós pecamos e nos arrependemos, Ele tem misericórdia de nós.
e continua aperfeiçoando a obra que começou na vida de cada um de nós. Amém? Então, quando eu começo a conhecer esse Deus, quando eu começo a saber dos seus atributos, de tudo aquilo que Ele é, Ele começa a ter um significado para mim. Porque agora eu não estou ouvindo falar, eu conheço. Assim como Jó, certo dia, ele falou, eu ouvia falar, mas hoje, meus olhos te veem, hoje eu te conheço. Quantas pessoas estão servindo a Deus 10, 20 anos e não conhecem Deus? Não conhece o Deus que serve. Anda pelos olhos dos outros, pela fé dos outros. Se a pessoa falar, eu creio, eu creio também. Eu vi também, mas você viu? Não, o irmão falou que viu, eu acredito nele, ele viu. Está andando pela fé dos outros, pelos olhos dos outros, pelos pensamentos dos outros. Não está tendo uma experiência real com Deus. Nós temos que buscar essa mente renovada todos os dias, para que a gente tenha uma vida real com Deus. Que não seja um conto de fadas. Eu já até relatei aqui, né? Hoje eu dei uma parada, assim, não sei o que está acontecendo comigo, mas eu parei muito com o filme romântico. Não é que eu deixei de acreditar no príncipe, não, que ele continua lá em casa. Mas assim, a gente vai deixando, né, algumas coisas, que você fala, é conto de fada, é lenda, né? Mas assim, a gente às vezes tem crente, está na igreja achando que é assim. Vive pelo que aconteceu na vida do profeta, vive pelo que aconteceu na vida do outro, mas não está só ouvindo a história. Está participando de uma história, mas não está sendo o ator principal da sua própria história. Não está vivendo uma vida para falar, olha, eu vivi isso com Deus. Coisa linda quando Deus chega para Abraão e fala assim, varão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Mas tem crente que não quer andar na presença de Deus. Não quer buscar ser perfeito. E está aqui ainda. Vem para a igreja. Mas isso não é para mim. Mas nós temos que aprender a andar mais na presença de Deus. A buscar a perfeição. Buscar ter uma mente pura. Uma mente que medita coisas boas. Em pensamentos que realmente edificam. Quanta coisa vem na nossa mente para tirar a nossa fé, para querer nos afastar da presença de Deus, para tirar até o nosso tempo de estar diante do Senhor. Quanta coisa não vem? Mas nós temos que estar vigiando. Amém? Nós temos que estar vigiando. Continuando aqui. Falamos que Deus ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é santo. Aleluia. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Vamos lá. Se os irmãos quiserem também achar e ler, também ajuda. Já achei aqui. Amém? 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Quem cantou isso foi Ana, tá? Ana que falou assim, ó. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Ela tinha uma petição, falou com Deus, teve intimidade com o Senhor. Chorou aos pés do Senhor e acreditou no seu milagre. E aquilo que ela recebeu, ela ofertou para o Senhor. E Deus a recompensou. Deus deu um filho, ela devolveu esse filho para Deus, depois Deus me deu mais 6 filhos para ela. Não ficou sem fazer nada, porque 6 filhos dá um pouquinho de trabalho. Amém? Aí era só mesmo cuidar das criancinhas e louvar a Deus. E agradecer por tão grande vitória. Amém? Nós temos que ter as nossas petições conhecidas diante do nosso Senhor. Nós temos que estar na presença de Deus. Buscar a sua face em tempo e fora de tempo. Lavando louça, limpando a casa, trabalhando, andando. Em qualquer momento você pode falar com Deus. Você pode ter uma proximidade maior com Ele.
você pode ter uma intimidade maior com Deus. Amém? Não sei se acontece com vocês, mas existem pessoas que você tem amizade de 20, 30 anos, você não precisa nem estar junto toda hora para ter intimidade com ela. Amém? Porque você conhece ela. Aí você sabe o que você pode falar, o que você pode brincar. Se você falar para uma pessoa muito vaidosa, uma amiga sua, uma dica, não faça isso. Você falar para, nossa, faz tanto tempo que eu não te vejo, está com umas ruguinhas, não faça isso para as irmãs. As irmãs não gostam de saber que tem ruga. Tá? Se ela falar assim, eu tenho uma espinha, nossa, nem notei, você está tão linda. Porque a mulher tem esse problema, ela não gosta, ela sabe, a espinha está lá, a ruga está lá, o peso está, mas ela não gosta que você fique falando isso para ela. Tá bom? Então as amigas, né, elas gostam sempre que você fale, você não está mentindo. Tá? Mas não tem necessidade de ser sincero demais. Amém, irmãos? E Deus, você precisa estar na presença de Deus, para que você tenha intimidade. Existe crente que tem tanta intimidade com Deus, que basta uma oração que ele faz. Ele faz uma oração, e Deus já responde. E tem pessoa que ora, aí depois ele termina e fala assim, Senhor, a minha oração não está passando do teto. Ela já está falando que não vai receber nem a bênção. Porque se não passou do teto, Deus não ouviu. Mas Deus é surdo? Não. Diz a palavra de Deus em Isaías que os ouvidos do Senhor estão abertos para nos ouvir. Amém? E as suas mãos estão sempre estendidas para nos abençoar. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Nós temos que entrar na presença de Deus com confiança, crendo que vai receber. Amém? Quando a gente vai pedir algo para alguém, a gente vai na esperança, que nem o pastor fala aqui, o não eu já tenho, eu vou na expectativa do sim. Amém? E se vir um não, glória a Deus. Mas se vir um sim, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Continuando, nosso Deus, Ele é santo, nosso Deus é o Deus de paz, nosso Deus é o Deus paciente. Amém? Tão bom lidar com quem é paciente, não é? Ai, que delícia. 2 Pedro 3:9. Vamos procurar aí? 2 Pedro 3:9. Às vezes eu demoro um pouquinho. Alguém achou? Que queira ler? Ninguém achou. Ou não querem ler, né? Eu vou ficar com a segunda hipótese, tá? Ninguém quer ler. 2 Pedro 3:9 diz assim a palavra de Deus. Amém? O Senhor não retarda a sua promessa. Ó, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender. Amém? Tem aquela pessoa difícil, você fala, Jesus, salva, salva, salva. E não salva, e fica ali a pessoa te incomodando. Não acontece com vocês, não existe ninguém assim. E fica aquela pessoa lá, né? E você fica, Jesus, salva, até quando eu vou aguentar isso? Hein? Mas o que diz a palavra de Deus? Que o Senhor, Ele cumpre a sua promessa, mesmo que alguns tenham por tardia. Se Jesus falou que vai salvar, Ele vai salvar no tempo dele. Amém? Ele faz isso para quê? Está demorando? Não, não está demorando. Ele é paciente. Coisa que às vezes eu e você nós não somos. Amém? Eu acredito que muitos gostariam de ter uma varinha que já chegasse, né? Tocasse. Cajado de Moisés, por exemplo. Né? Cajado de Moisés, tocasse, a pessoa já ficasse salva. Seria uma bênção, né? Mas não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. É tudo no tempo de Deus. Então não é que está demorando. É que Deus está dando um tempo para a pessoa se arrepender. Porque o desejo do Senhor é que todos se arrependam. E todos sejam salvos. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui. Interessante, quando nós começamos, né, esse processo
de ter nossa mente renovada. Começamos a buscar mais de Deus. Nós aprendemos mais de Deus. Vamos tendo experiências com Deus. Deus vai falando conosco. Aí eu vou crendo cada vez mais. Qual for a dificuldade que eu estiver passando, eu vou lembrar que eu tenho um Deus que é o Todo-Poderoso. Eu tenho um Deus que abre porta onde não tem porta. Eu creio em um Deus que cura uma enfermidade quando o médico diz que não. Eu creio. O médico fala, tem 3 meses de vida. Deus dá 15 anos, 30 anos e quantos anos mais Ele quiser. Amém? Eu creio neste Deus. Então eu começo a conhecer mais de Deus. Eu começo a ter mais experiência com Deus. Aí eu começo a contar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Amém? Aí eu começo a vir para a casa do Senhor diferente. Porque eu chego na casa do Senhor, eu tenho motivos para adorar. Eu tenho motivos. Todos nós que aqui estamos temos motivo para adorar este Deus. Deus fez algo pela tua vida. O milagre mais importante que Ele fez por nós é a nossa salvação. Quando você tem a certeza da sua salvação, você não teme pandemia, você não teme guerra, você não teme nada. Você não teme. Amém? Você não teme o desemprego, você não teme a enfermidade. Por quê? Porque você conhece o Deus que você serve. E o apóstolo Paulo, ele começa a falar com o povo dessa necessidade de ir para a igreja e prestar a Deus um culto racional. O culto com razão. Você está adorando, você glorifica, você louva a Deus porque você conhece a Deus, você ouviu falar de Deus, ou você tem experiência real com Deus? E não é de qualquer jeito que se chega na presença do Senhor. Ele deixa isso muito claro. E ele diz, na sua carta, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem se conforma com este mundo não tem uma mente renovada. Está vivendo do passado. E quem não tem mente renovada, não sabe nem fazer escolha. Não sabe escolher nada, nem para a sua própria vida. Por isso que nós estamos no caos que nós estamos. Já está chegando as eleições. Tem muitos candidatos já. E está aí mais uma oportunidade para nós termos uma mente renovada. E escolher quem realmente vai governar. Nós temos que ter mente renovada dentro da igreja, mas também fora da igreja. Não adianta ficar só dentro da igreja, habitolado. Nós não somos desse mundo, mas ainda estamos aqui. Amém? Ainda estamos aqui. E nós precisamos aprender a fazer escolhas, para que a gente não venha sofrer com as nossas escolhas. Amém? E ele diz mais. Para que você precisa de uma mente renovada? Ah, irmã, você falando aí é até bonito, mas para que eu preciso disso? Né? Muitos podem pensar que até não tem nem idade para isso mais. Não é verdade? Não tem nem idade para isso mais, já vivi tudo que eu tinha que viver. Não preciso. A gente precisa renovar a nossa mente a todos os dias. É todos os dias, não é idade. Você vai conversar com um jovem de 18, tem uma cabecinha de 80, e você pode conversar com um senhor de 80, tem uma cabecinha de 18. Amém? A questão não é a idade. Na presença de Deus, nós somos jovens. Todos nós somos jovens. Amém? Os com mais de 40 se alegram, né? Glória a Deus. Amém. Nós somos jovens na presença do Senhor. E ele responde aqui, ó, para que essa mente renovada? Para que essa renovação de entendimento? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Só pode experimentar aquilo que é perfeito, só pode experimentar aquilo que é agradável quem tem uma mente renovada. E isso engloba tudo. As minhas ações. Quais são as minhas atitudes? As palavras que saem da minha boca. Que palavras têm saído da nossa boca? Palavras que edificam? Palavras que mudam vidas? Ou palavras que entristecem? Quantas pessoas eu tenho matado por dia com as minhas palavras? Quantas pessoas eu tenho trazido vida por dia com as minhas palavras? Quantas pessoas eu tenho trazido esperança? E quantas pessoas eu tenho matado a fé? Amém? Para que a gente experimente a vontade do Senhor, que é boa e agradável, é perfeita para as nossas vidas, nós temos que ter uma mente renovada. Nós temos que deixar o velho. Temos que deixar o velho para trás e começar tudo novo. E a cada dia, o que eu pensava ontem, não importa. O importante é o que Deus está falando hoje. Porque é novo. Deus, Ele quer que nós vivamos novidade. Um dia novo a cada dia. O que passou, passou. Não volta mais. Ficou só na lembrança. Ficou só na memória. Você nunca mais vai voltar a viver um dia feliz ou triste. Ficou lá atrás. E vamos aqui fazer uma comparação. A nossa mente... Sem sim, beber um pouquinho de água. Vamos imaginar a nossa mente uma caixa. Grande ou pequena, aí é a sua escolha. A nossa mente é essa caixa. Nós vamos colocando dentro dela tudo que a gente acha que é importante. Amém? Tudo que é importante eu vou jogando nessa caixa. Vou jogando, vou jogando. Vai chegar uma hora que não vai caber mais nada. Eu vou ter que fazer o que com a caixa? Tirar para fora e ver o que realmente eu preciso guardar. Não é assim que a gente faz em casa? A gente vai guardando, guardando, guardando. Chega uma hora que tem que falar, não, agora eu tenho que... Roupa também é assim, né, irmãs? Compra roupa, sapato, aquela coleção maravilhosa. Chega uma hora que você fala, vamos tirar um pouco, né? E olha, dizem que quando você doa, você consegue mais, tá? Amém? Aí você ganha, você compra, aí é... Mas você está abençoando, você vai ser muito mais abençoado. Chega uma hora que você tem que tirar algo. Assim é a nossa mente. Nós vamos alimentando a nossa mente com pensamentos negativos, às vezes. Com sonhos que não foram realizados, com propósitos que não conseguimos. Com tristezas que passamos. Com sofrimentos. Com tantas coisas. Vai chegar um momento que você vai ter que limpar a sua mente. Você vai ter que tirar essas coisas negativas que estão nela. Para que você venha colocar coisas novas. Amém? Por isso que Davi, ele pede para Deus perdoar os pecados deles oculto. Que é o que está na mente. Às vezes a gente nem pensou um dia e nunca mais nem lembrou daquilo. Mas está lá. Amém? Então a gente precisa esvaziar. Para que a gente venha ser cheio do Espírito Santo, é que nem um copo d'água. Se ele estiver muito cheio, não tem o que você pôr mais dentro. Tem que se esvaziar para ser cheio. A nossa mente, para ter uma renovação, tem que esvaziar para voltar a encher. Amém? E tem pensamentos que nos atrapalham. Nos atrapalha na igreja. Nos atrapalha no nosso crescimento espiritual. Um deles até anotei aqui, para a gente não se perder muito. Amanhã eu leio a Bíblia e oro. Quem já fez isso? Fez amanhã. Amanhã. Amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou orar. Mas o Deus que você serve é um Deus de hoje. Amém? O Deus que nós servimos é um Deus de hoje. Deus quer um compromisso com você hoje. Não é amanhã.
Porque o amanhã não pertence a nós. Basta cada dia o seu mal. Amém? Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Aí quando chegar no amanhã, você promete de novo para o outro amanhã. Você vai orar e que você vai ler a Bíblia. Aí você continua só prometendo e não cumprindo. Esses são pensamentos que nos afastam cada vez mais de Deus. Outro pensamento, eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Não tenho tempo. Minha vida é muito agitada, muito corrida, não tenho tempo. Nem para estar na igreja. Está só protelando aquilo que Deus tem para a tua vida. Começa a ter tempo. Começa a ter tempo, porque a seara é grande e poucos são ceifeiros. Começa a ter tempo, que tem vidas necessitando. Às vezes é um sorriso seu. Ó, imagine. Você sair e sorrir. A pessoa, ai, quero Jesus. Só com o teu sorriso. Amém? Lembra do centurião? Quando ele vai até Jesus? O servo dele estava em casa com febre, não estava? Ele chega para Jesus, Jesus se oferece para ir na casa dele. Eu vou lá e vou orar por ele. Não, Senhor Jesus, nem precisa. Basta uma palavra e o meu servo sarará. Glória a Deus. Às vezes, para você ganhar uma pessoa, basta uma palavra. Amém? Não precisa nem ler a Bíblia toda. É uma palavra. Amém? Outra coisa também que alguns costumam dizer, eu não tenho nenhum dom espiritual, por isso não faço nada. Todos nós temos. É só buscar. Todos nós temos, todos nós podemos ser usados nas mãos do Senhor. Outra coisa também, todos vão me julgar. Está pregando, tem alguém falando algo. Está louvando, tem alguém falando. Ou é desafinado, não sabe cantar. Eu já falei que eu não me arrisco. Eu louvo a Deus em casa. Amém? E às vezes na igreja assim, bem mais baixo. Não me arrisco. Mas pode ser que também tem alguém me julgando por pregar. Que nem o pastor falou, quantas vezes? Mulher não sobe no púlpito, mulher não prega, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. Se Deus quisesse me fazer homem, ele tinha me feito. Se ele me fez mulher, ele tem algum propósito. Amém? Glória a Deus por isso. E eu amo ser mulher. Todo mundo tem seus pecados, eu também tenho. Sou pecadora, por isso também não sou pecadora. Tem gente que acha que peca demais, não pode nem estar na presença de Deus. Tem gente que fala, eu faço muita coisa errada, eu só vou para Jesus o dia que minha vida tiver um pouquinho. Mas é assim que a gente vai para Jesus. O que Jesus disse? O médico é para os curados ou é para os doentes? Os médicos é para doente. Quem está curado não precisa de médico. Amém? Quem não peca não precisa de Jesus. Precisa? E tem alguém que não peca? Se falar que tem, já pecou. Amém? Mas nós não podemos se apegar a isso. Porque todos pecam, eu também sou pecador. Todos pecam, eu também peco. Mas eu me arrependo, eu peço perdão para Deus, eu continuo a minha caminhada com Deus. Amém? Já está o tempo? Já. Só para nós encerrarmos aqui. Nós precisamos renovar nossa mente através da palavra de Deus. E também nós temos que ter desejo de adorar o Senhor. E para encerrar a mensagem, Oséias capítulo 6, versículo 3, parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Para encerrar essa mensagem, nós temos que conhecer. E prosseguir. Não adianta eu conhecer hoje, amanhã eu parar. Não. Aquele que conhece a Deus, ele tem mais vontade de conhecer. Porque é muito bom estar na presença do Senhor. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando, que nós possamos ter uma mente renovada a cada dia. Que aquilo que nós fazemos, que sabemos, porque Deus, ele fala conosco. O Espírito Santo nos incomoda daquilo que nós fazemos de errado. Amém? Seja uma palavra, né, o palavrão, mas não é um palavrão de palavra de Deus, é um palavrão mesmo, né? Seja um palavrão, seja uma atitude. Deus fala conosco, não tem que ser agradável. Na mesma hora você repreende. Só para encerrar aqui, eu quero contar rapidinho o que aconteceu comigo.
Vocês vão dar risada, mas não está mais, né, pastor? Tá? Então não vai dar tempo, deixa para a próxima. Eu ia contar, mas aí eu conto uma outra hora para a igreja. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.